E talvez você se pergunte: padre, na ressurreição ele não foi para o céu? Na ressurreição ele não está glorioso, está glorificado? Ele não é Deus? Qual é a necessidade então dos Atos dos Apóstolos e todos os outros livros, por exemplo, o Evangelho de Marcos, de Mateus, do próprio Lucas, testemunhar esse fato a respeito da ressurreição do Senhor? E por que eles testemunham esse fato a respeito da ressurreição, ou melhor, a respeito da ascensão? De 40 dias atrás houve a ressurreição e celebramos isso com muita festa. Hoje celebramos a ascensão. Com a ascensão do Senhor, acaba ou finaliza as aparições de Jesus. Essa é a primeira coisa dessa festa. A partir de agora, eles não mais verão o Senhor, não terão a experiência de tocá-lo nele, não terão a experiência de vê-los mais. Depois, aqui na ascensão, nós encontramos a elevação da humanidade de Jesus aos céus. Só para a gente entender isso aqui, porque isso aqui é fantástico. Na festa do Natal, o que é que nós celebramos? Nós celebramos a encarnação de Jesus. O que é isso? É que Deus, abandonando os céus, Ele assume a natureza humana, ou seja, assume essa carne, essa minha e sua carne. Tem ossos dos nossos ossos, tem carne da nossa carne. E aí é claro que a gente lembra muito bem disso, porque a gente vê um menino que nasceu na gruta de Belém. Mas na ascensão do Senhor, essa carne que Ele assumiu chegará pela primeira vez no céu. Na ascensão, Ele vai voltar para o céu, mas Ele voltará com a nossa carne. Ele voltará para o céu com a nossa identidade, tendo carne e ossos que nós temos. Aí você pergunta assim: mas por que, padre, que Ele fez isso? E a resposta é simples. Ele vai voltar ao céu, porque o abandonou e o deixou com a nossa carne, porque na cruz Ele redimiu o homem pecador. Porque na cruz, como se sacrificado como um cordeiro, e o padre explicou esse ano de uma maneira com muitos detalhes a respeito do cordeiro imolado, porque o homem é os filhos degradados de Eva, ou seja, nós somos podres, corruptos, a nossa carne estava fracassada, nós não tínhamos liberdade, não tínhamos escolha de céu. Mas à medida que Ele voltou ao céu, ou seja, Ele entrou de novo na eternidade, Ele subiu ao céu com a nossa humanidade, com a nossa carne. E aí afirma o catecismo da igreja: também todos aqueles que estavam no Sheol, que estavam no Herdes ou no inferno, foram para o céu. Ou seja, o céu abre a porta na festa da ascensão para acolher os justos que lá estavam prisioneiros no limbo. A festa da ascensão do Senhor nos dá a oportunidade agora de se introduzir na comunhão plena. Por causa do pecado original, o homem tinha perdido tudo isso. Mas agora nós estamos recuperados por causa de Jesus. A igreja nos ensina que a partir desse momento os apóstolos se tornam testemunhas do reino dos céus. A igreja ensina que a ascensão de Jesus ao céu é ao mesmo tempo um fato histórico, tem testemunhas, mas também é um fato transcendente, espiritual. Aqui nos faz recordar o Salmo 23, em outras traduções 24. Quando ele diz assim: ó porta, levantai os vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas,
a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Ó Rei da Glória, é o Senhor onipotente, ó Rei da Glória, é o Senhor do universo. O Catecismo de São Pio X, ele dá 3 razões porque Jesus subiu aos céus. Eu gostaria de compartilhar as 3 razões porque que Jesus subiu ao céu. A primeira razão, para tomar posse do reino eterno que conquistou com sua morte. Então Jesus subiu ao céu para quê? Para tomar posse do seu governo. Gente, vocês lembram como é que nós rezamos no credo todo domingo? Subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então ele retornou ao céu, ele voltou ao céu, porque ele conquistou. E aqui, atenção, ele conquistou o quê? Quem vai governar é a humanidade glorificada de Jesus, que volta, que vai para o céu a primeira vez. E ele vai lá para governar como Deus e como homem. E isso é fantástico. Ele tomou posse para sempre. É por isso que nós chamamos Jesus Senhor do tempo e da eternidade. Senhor da história e dos séculos dos séculos. Amém. O segundo motivo porque Jesus subiu ao céu, para preparar-nos um lugar e servir de mediador e advogado junto do Pai. Jesus sobe ao céu, ao toque da trombeta. Você lembra como é que Jesus estava preparando os discípulos? E a gente viu isso essa semana no discurso de despedida dele. Eu vou para a casa do Pai. Eu vou, mas eu voltarei para vos levar. Eu vou preparar-vos um lugar para vós. E quando eu estiver indo preparar, eu voltarei e vos levarei comigo. Então ele vai para preparar para nós um lugar para ser nosso advogado, nosso mediador. Você sabe que o Salmo 22, é o último verso do Salmo 22, belíssimo. Então habitarei na casa do Senhor pelos tempos infinitos. É essa promessa que nos é dada, é que Ele vai lá, Ele está indo preparar um lugar para nós. Terceiro motivo e último, Ele vai para enviar o Espírito aos apóstolos. Atenção, precisou Jesus subir para que o Espírito Santo descesse. Mas aqui há uma promessa que a gente tem visto esses domingos. Não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Eu mandarei o meu paráclito. Lembra o que significa paráclito? Advogado, intercessor, mediador. Se você pegar o jornal, vocês vão ver essa promessa também na primeira leitura de hoje, verso 8. E quando diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, e descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Mas descerá sobre vós, quem? O Paráclito, a força do alto, daquilo que nós vamos ver o próximo domingo, a força de Deus descendo sobre os apóstolos. Agora não serão mais as aparições que irão instruir os apóstolos, mas os apóstolos serão instruídos pela força que receberão, pelo Mestre da vida interior, o Espírito Santo, que habitará em cada um deles, a ponto de cada um dar a sua vida, se consumir, se gastar, até o sangue, até chegar ao sangue para testemunhar Jesus Cristo. Eles darão tudo, inclusive a própria vida. Eu gostaria de encerrar a homilia de hoje, dando agora um significado mais prático da festa, liturgia de hoje, também extraída do Catecismo de São Pio X. Como é que nós devemos viver a noite de hoje, a festa de hoje, a solenidade de hoje? Ensina assim,
de 3 maneiras que nós devemos viver. Primeira, adorar a Jesus no céu como um mediador e advogado nosso. Como é que eu vou viver a festa de hoje, Padre? Adorando a Deus. Adorar significa reconhecer a grandeza de Deus. Adorar significa inclinar-se até chegar ao chão. Porque quando a gente chega ao chão, a gente olha para cima e a gente sabe que só existe Ele. E só Ele é por nós. É quando nós somos capazes de reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus, a força de Deus. Então a primeira coisa que eu vou fazer na festa da Ascensão é adorá-lo. Hoje, quando você comungar, quando o céu, o reino dos céus, descer sobre vós, mais uma vez, e que a hóstia transformada em seu sangue, que entrar na sua corrente sanguínea, você vai dar glórias a Deus, você vai reconhecer Ele. Senhor, eu te amo e te adoro. Segundo motivo, desapegar inteiramente nosso coração deste mundo como lugar de desterro e aspirar unicamente ao céu como nossa verdadeira e única pátria. Ora, como é que nós vamos viver em um mundo tão relativista, em que cada vez mais nos ensina que nós somos mais apegados às coisas do que a Deus? Nós somos muito mais apegados. Eu gosto muito do exemplo de São Luís Maria de Montfort, que ele diz que nós nos parecemos como o sapo, mais apegado à terra do que os sapos. E nós somos. Nossa casca de orgulho e os nossos apegos não nos permitem muitas vezes vislumbrar, olhar a nossa pátria, para onde nós estamos indo. Você está sabendo que ao terminar o dia de hoje, a gente está mais próximo de olhar a face de Deus? Que a gente está mais perto de vislumbrar a glória dEle? E que muitas vezes a gente não pensa. São Paulo diz uma coisa interessante: aspirai as coisas do céu, aspirai as coisas do alto, porque as coisas daqui de baixo tudo passa e tudo nos gera frustrações. Mas a gente prefere ficar apegado às coisas das pessoas daqui do que vislumbrar a nossa futura pátria. Nós aspiramos mais as coisas de aqui do que as coisas de Deus. Nós somos muito mais apegados às coisas de aqui do que às coisas do céu. As coisas desse mundo nos encantam muito mais do que as coisas de Deus. E é por isso que nós muitas vezes nos perdemos nessa vida e ficamos ao Deus do Ará. É por isso que muitas vezes a gente chora e que a gente deveria economizar nossas lágrimas por coisas muito mais reais e verdadeiras. E que a gente fica perdido nesse mundo, porque a gente só pensa que nós somos apenas daqui. Nós somos chamados a vislumbrar o eterno, o sem fim, o para sempre, que não é uma ideia, que não é uma historinha, é uma realidade, que um dia nós entraremos na pátria celeste. Terceiro e último motivo: permitirmos imitar Jesus na humildade, na mortificação, nos padecimentos, para ter parte em sua glória. É claro que um mérito, quando a gente chegar à eternidade, é de nosso Senhor, é de Deus, conquistado na cruz. Mas não se chega ao céu sem esforço, sem imitá-lo, sem buscar a virtude da humildade, sem ter mortificações, sem calar nossos desejos e paixões. Nós somos convidados nessa celebração e essa semana a imitar Jesus em sua humildade.
nas suas mortificações, para termos como herança Ele. Muito vale aquilo que muito custa. Muito vale aquilo que muito custa. A gente só saberá o valor do céu um dia quando a gente entrar na eternidade. A gente só vai saber o valor de uma Ave Maria quando o dia a gente entrar na eternidade. A gente só vai saber o valor da missa quando a gente um dia entrar na eternidade. A gente só vai saber o valor da palavra de Deus real quando um dia a gente entrar na eternidade. Imitemos nessa festa, nos alegremos também, porque a humanidade foi redimida em Jesus. E agora a humanidade está na eternidade. É carne de nossa carne, ossos dos nossos ossos. Agora povoa, reina, triunfa no céu. Jesus Cristo subiu ao céu ao toque da trombeta. Por rente aclamações, ele se elevou.